HealerCast. Olá pessoal, então estamos começando hoje o 12º episódio do HealerCast, o podcast que vai além das paredes dos hospitais. Então, antes de apresentar o nosso convidado, eu gostaria de pedir para vocês curtirem os nossos episódios, dá um like, divulga os nossos episódios. Nós estamos em todas as plataformas de áudio, de streaming de áudio, estamos também no YouTube, estamos no Instagram, tudo como HealerCast, né? Então, estou eu hoje como host, Dr. Bernardo Aramuni, o meu outro host aqui, o co-host nesse episódio, Dr. Alan França, e o nosso convidado, Renato Gribel. Muito bem-vindo. Boa noite. Né? Cabeça para os amigos, Renato Gribel para profissionalmente aí. Então, estou muito feliz de você estar aqui hoje, de você ter aceitado o convite, né? Seja bem-vindo aqui. E vamos começar. Queria que você se apresentasse, perfeito, né? E falasse um pouquinho, assim, profissionalmente, quem é o Renato Gribel. Perfeito. Primeiramente, Bernardo e Alan, obrigado pelo convite. Eu fujo um pouco da pauta que vocês se propõem, né? Eu estou um pouco fora da saúde, mas eu fico muito feliz porque a minha trajetória vem muito forte em cima do healer, né? Do curar. E eu acho que um dos pontos que vocês pensam em abordar aqui que é trabalho excessivo. Durante muito tempo eu achei que ser alta performance era ser esquizofrênico. Desculpe os médicos, não sei bem o termo, mas eu não acreditava em equilíbrio. E hoje muito pelo contrário. Então, meu nome é Renato Gribel, eu sou o pai do Carlos Eduardo e da Marina. Cadu tem 7, Marina tem 4. Irmão do Rafael, meu irmão tem 40 anos, marido da Carolina. E tenho 36 anos, amo esportes. Talvez a coisa que eu mais gosto de fazer, além de estar com a minha família, é praticar esportes. Minha trajetória começou de trabalho quando eu tinha 13 anos. Eu fui morar na Nova Zelândia. Meu pai teve um problema financeiro, eu tive que buscar uma forma de trabalhar lá. E depois disso vim trabalhar em lojas de shopping para poder viajar. Formei em comunicação, pós-graduei em internacionalização de empresas. Fiz MBA em finanças, fiz outro MBA em especialização de shopping, trabalhei durante 15 anos em corporações imobiliárias. Em 2017, o meu irmão de vida, como o Bernardo, o José Felipe, me convidou para montar uma indústria de bebidas. Eu tinha sempre um sonho de empreender e sempre trabalhei dentro de empresas, né? Passei uma temporada na Furnas de Minas, um tempo também na Disney, empresas fora do Brasil, no Work and Travel, e aí fui criar uma bebida, né? Na verdade, fui participar, cofundador de um sonho que o José Felipe, que é meu sócio, meu irmão, teve, e junto do pai dele, de um grande sócio nosso, Ricardinho, a gente criou a Carrep. E hoje eu tenho meu tempo dividido na Carrep e com alguns conselhos de empresa que eu trabalho na vertical de imobiliários. E, em suma, minha mãe chama Tereza, faleceu no último dia 12. Daqui 2 dias completam 2 dias. E o maior legado que ela me deixou, e eu espero que todo mundo que escute o HealerCast, são os valores, né? Os valores e principalmente o amor. Então, quando o Bernardo me convidou, querendo que eu, né, viesse bater um papo com vocês, quem sabe, né, poder inspirar alguém com a minha vivência, porque a questão de inspirar é relativo, né? Eu gosto muito da base da cadeia, né? Eu sou um cara muito adepto de quem trabalha, né? Assim, os braços operacionais, que muitas vezes são vistos como a margem da sociedade, é particularmente o que eu gosto muito, e hoje eu impacto pouco. E eu tenho um sonho de um dia poder impactar de verdade, sem demérito, sem julgamento, mas de forma genuína. Eu vejo vários cursos online, vários empreendedores, mas o que vocês estão se propondo a fazer aqui é uma coisa que faz parte de um dos meus sonhos. Não tenho tudo que eu desejo ainda, não fiz tudo que eu quero, mas estou em busca de formatar assim qual é a minha missão. Então esse é um pouco do Renato. Detalhe pequeno, eu faço montanhismo, tenho 20 anos, Muay Thai 25 anos. Futebol eu encerrei a participação profissional, porque eu tenho os 2 ligamentos rompidos, mas também já tive ali um pouquinho, lateral esquerdo, goleiro, aquele cara que faz um pouco de tudo e nada de tudo, né? Mas é isso. Então, não sei se fui longo, mas o famoso dono da bola também. Bicho, esse aí tinha que ter verba, né? Um amigo do dono da bola, um bom de relacionamento. Exatamente. Entendeu? Mas é tipo isso. Não, eu acho que foi muito bom, assim,
para todo mundo ter uma visão, né, de quem é o Renato. Geral, né? E ainda assim, apesar de você ter falado muita coisa, ainda assim é muito pouco, né, de quem é realmente o Renato, né? Então, assim, para começar, eu queria que, apesar de você não ser médico, né, você citou isso no começo, mas quando eu quis que você participasse, eu acho que em parte da sua trajetória, eu acho que a gente consegue fazer um paralelo muito legal com o médico, ou não só o médico, com um profissional de saúde, né? Então, para começar, eu queria, assim, você falou da sua experiência, né, de ampla experiência de trabalho, mas eu queria que você iniciasse com a experiência de trabalho, de trabalhar viajando, né? Eu sei que você trabalhou muito tempo viajando, e a correlação que eu faço com isso foi porque o profissional de saúde, ele fica muito tempo fora de casa. Perfeito. E quem trabalha viajando, independente da área, também vive esse sofrimento interno, que é ficar longe das coisas que gosta, além do trabalho. Então, eu queria como é que foi essa experiência para você? O que te deu de lição para você chegar até esse momento que você está agora? Muito bom. Ô, Bernardo, é interessante que você falou, né, que ficar longe do que gosta. Eu nunca trabalhei com o que eu não gostava. Então tem uma diferença muito grande, que sempre que eu encerrei um ciclo, foi porque eu deixei de gostar, e não do dinheiro e não do trabalho, e sim da proposta de valor ou do propósito. Desde quando eu trabalhei entregando jornal na Nova Zelândia, embalador de cenoura ou vendedor de tênis, é incrível o que eu vou te falar, mas eu sempre adorei o que eu estava fazendo, porque eu gosto muito de aprender. Eu ainda tenho até controlado isso, né? Eu lia muito, estudava muito, via muito vídeo, e hoje eu tenho tentado diminuir isso, porque às vezes você fala, o que você vai fazer com esse tanto de conteúdo, né? E você fez um paralelo que eu não sou médico, mas eu posso... É São Lucas, né? Médico de Almas. Exato. É um livro que eu estou lendo atualmente, né? Eu vejo que a gente não necessariamente precisa ser médico para ajudar a saúde dos outros. Então, sim, de fato, não sou médico. E esse ponto que você falou sobre trabalhar muito e ficar fora de casa, eu vou começar do fim, vou fazer um paralelo e vou definir meu objetivo, que é, muitas vezes a gente não está percebendo isso, porque a gente está num looping. Eu estou trabalhando porque eu preciso disso, porque eu preciso manter minha família, porque eu preciso daquilo, e você às vezes não percebe que você está se isentando, até mesmo porque você tem um fator da paixão de estar gostando do que você está fazendo. Até o momento que eu faço um paralelo um pouco, quando você está viciado em esporte ou em doce, eu nunca usei alucinógenos, mas talvez alucinógenos, tem a viagem errada, né? Então você começa muito bem e depois você vai vendo o que você deixou. Eu comecei quando eu estudei comunicação. Eu estudei na PUC, eu formei nas 3 variáveis que permitiam, na minha época, né, era comunicação integrada, e eu sempre tinha um sonho de ser correspondente, né? Eu falei, vou ser correspondente, esses caras estão perdidos comigo, representante no Iraque, os caras precisaram de mergulhador na Austrália, quem sabe eu não pego uma beiradinha na Lua. Esse era o meu sonho, né? Ser correspondente. E ao longo da trajetória de comunicação, eu fui vendo que os meus ideais eram muito diferentes dos colegas que eu tinha. Não vou falar que era melhor nem pior. E eu sempre tive uma capacidade muito rápida de raciocínio e uma dificuldade muito grande de concentrar. Eu falava, então para passar de ano eu preciso de tanto, eu preciso estudar, eu preciso não perder aula, eu tenho que arrumar uma dupla boa, fazer tantas provas, beleza, tá bom. Não necessariamente eu aprendi a matéria. E um dia eu encontrei um professor, Mário Valadares, né? Eu estava com a dificuldade para passar na matéria e eu sempre fui muito bom relacional. O Mário falou, Renato, queria ter uma conversa com você após a aula. Isso me marcou muito. Ele falou, olha, se você continuar, você está no 6º semestre, da forma que você vem, eu não sou ninguém para falar que você será um jornalista ruim ou um jornalista bom, mas você não será um jornalista. Eu falei, mas Mário, olha aqui essa capacidade de redação abaixo da crítica. Eu não sabia fazer uma introdução, desenvolvimento, conclusão. Não sei nem como é que eu tinha capacidade emocional de passar no vestibular. Às vezes foi um momento, o nível de corte era baixo, né? Então eu nunca fui um cara muito assíduo de notas. E aí ele falou, olha, mas eu vejo você um talento muito grande pro lado do empreendedorismo jornalístico, quem sabe? Eu falei, não, mas você está enganado, eu sempre, quando provocado, né, gostava de desafio. Falei, não, muito pelo contrário, você ainda vai me ver na televisão, jovem, né, impetuoso, não aceitar um feedback, fui embora, que me marcou. E
Outro dia eu encontrei ele num supermercado e agradeci. Ele nem entende o porquê da minha, né, valorização por ele, mas aí eu fui embora. Falei, é verdade, bicho. O time que tá aqui é muito intelectual. Os caras conseguem falar de Dostoiévski ao mesmo tempo de Monteiro Lobato. Eu tenho dificuldade de citar uma obra que eu li inteira. Os caras vêm aqui, discutem filmes, e eu tô com a minha capacidade aqui de falar, meu Deus do céu, tela quente, dupla explosiva, entendeu? Então, assim, eu me sentia meio que um pato fora da lagoa mesmo. Falei, então é isso, né? Então eu tô vendo que eu fiquei 4 anos estudando, tava para formar, e não vou ser isso. Eu falei, mas tudo bem. Em paralelo, eu tinha visto um vídeo de Steve Jobs que falava que a vida era em zigue-zague. E muitas vezes, ao que você anda um ponto, você olha para trás, não necessariamente aquele ponto que você está é onde você planejou. Mas quando você vai conectando, você vê, pô, tudo fez sentido, como subir uma escada. Teoria da ligação dos pontos de Steve Jobs, né? Perfeito. E aquilo veio e falei, mas vamos em frente, estou aqui, vou formar, o sonho de todo mundo formar, vou ter um diploma na PUC com 21 anos, né? Muito bom. E aí eu falei, puta que pariu, eu queria ser correspondente. O cara falou que eu não tenho capacidade de ser jornalista. Eu não colaboro com a forma que todos os meus colegas pensam. Não me vejo sendo um escritor porque eu não sei fazer. Meus colegas de faculdade já não aguentavam me carregar. Eu falei, vou formar. E aí um dia, um amigo do meu pai tinha uma empresa de pães de queijo. Me convidou para ir ser vendedor. Cara, eu sempre tinha passado pela piscina de vendas, mas nunca entendi que ser vendedor seria o meu futuro. E aí ele tinha acabado de recomprar essa empresa, eu entrei nela como vendedor, depois virei supervisor, depois assumi projetos especiais e virei gerente de internacionalização, onde eu viajava o mundo. Eu li com 19, 20 anos, um mês nos Estados Unidos, num ano ia 18 vezes nos Estados Unidos, abri mercado de pão de queijo, abri em Portugal, tive várias prospecções na América do Sul, Canadá. E muito novo, eu realizei um sonho, né? Eu falei, porra, bicho, eu aqui queria ser correspondente. Tinha preconceito a vendedor. Esse grande, um dos mentores que eu tive na vida, né? Helder falou assim, pô, você pode ser um vendedor. E aí tive um diretor, um presente na vida, que me ensinou outros grandes valores, que o seu Vicente Camilotti. E aí um dia eu estava em Nova York, num restaurante XPTO bacana, sozinho, tirando uma foto assim, desejando que minha namorada, na época, minha atual esposa, estivesse lá. Aí, eu falei, caralho, isso não é bem o que eu gosto, né? E aí eu encerrei essa trajetória nessa empresa. Um dia a gente vai poder fazer um Hillercast sobre isso, porque eu achava que eu era melhor do que eu poderia ser e vi ali que eu era um mero aprendiz. E aí fui trabalhar numa outra empresa. Isso você estava com quantos anos? Eu tinha 22 anos. 22 anos, cara. 23. Entrei lá com 19, saí com 24. E aí saí com 24. Aí eu fui trabalhar na empresa de shopping, que é a empresa que meu pai fundou, numa área específica, eu tinha acabado de fazer uma fusão. E aí comecei a viajar pelo Brasil. Era gerente de marketing, depois virei gerente de vendas, aí fui trabalhando, gerente regional, virei diretor comercial. E essa trajetória foi dos meus 19 até meus 34 anos, tá certo? Então eu fiquei 15 anos assim, tinha uma semana que eu pegava 16 voos, eu fazia 6 cidades e me achava o máximo, né? Nossa, isso aqui é produtividade, isso aqui é fora da curva. E via as pessoas que tinham uma vida rotineira e equilibrada como meieiros, né? Eu tinha até um estereótipo que hoje eu vejo que é o meu desejo, é ter equilíbrio. E a gente sempre arruma justificativo porque a gente está fazendo. Porque, de novo, nós estamos no looping, né? Uhum. E eu deixei de viajar pelo mundo e comecei a viajar pelos estados, né? Aí eu já ficava assim, bicho, olha só, se eu tivesse na Fã de Minas agora, estaria, quem sabe, em Bangkok, Hong Kong, na Dubai, tô aqui em Macapá. Chegar em Macapá é quase o mesmo volume de tempo do que chegar em Paris. E não que Macapá seja ruim, mas era diferente das minhas aspirações. Eu, beleza. Aí fiquei 12 anos trabalhando com isso. Aí fui pra Carrep. Aí eu viajei de carro pro interior. Aí eu falei, bicho, aí fiz uma parâmetro lá em 2019. Que isso, Renato? Você, 20 anos, você tinha uma remuneração, viajar para fora do mundo, oportunidade de negócio e tal. Aí fui do estado, eu falei, meu próximo passo então é valorizar e ir para pro São Bento, pro centro, pro Barreiro, porque eu tô só restringindo o Google, né? Mas contei a história longa para ponderar o seguinte. E nesse período eu não vi o Cadu fazer 4 anos. Meu filho nasceu, Bernardo, meu irmão, um cara que eu amo, que não sabe o tanto que fez a diferença na minha vida, o tanto que eu sou grato aos nossos momentos, tanto jovens, vida adulta.
E meu filho na UTI teve uma anomalia sanguínea, hoje está super bem, graças a Deus. O Bernardo foi lá, viu ele, me acalmou. E ele saiu do hospital no dia 20 de dezembro, nasceu no dia 17, nasceu no dia 14 de novembro. No dia 6 de janeiro eu estava em Nova York, numa feira, querendo trabalhar. E minha esposa precisando, naquela, né, situação pós-parto. E na época sempre é justificável, você sempre arruma justificativa. Você sempre fala, não, porque isso, eu preciso disso. E aí a Marina nasceu. Eu falei, pô, Cadu não viu os primeiros passos, não vi ele falar tanto. Pô, vou participar da vida da Marina. Marina fez 3 anos, eu não vi. Então, eu recomendo um filme que todos vocês assistam, que ele tem me norteado muito, porque hoje eu vejo muito filme com meus filhos, que é Nanny McPhee. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir. Ela é uma babá, que parece uma bruxa, e ela vai cuidar de filhos, né, de terceiros. E eles odeiam ela e ela vai com premissas, né? Ela ensina os meninos. E quanto mais eles odeiam, mais ela fica. Quando eles a amam, ela tá maravilhosa e vai embora. Então contei o fim para vocês que não queriam. Mas a trajetória disso é muito legal. Massa. E foi quando a minha mãe faleceu e eu senti isso. O tempo não volta. Então essa situação que muitas vezes eu vejo os médicos, e eu admiro muito os médicos, né? Sem conhecer o dia a dia pleno seu, mas conheço bastante Bernardo, e vivi no hospital agora no último mês, dos 300 horas por semana, nem sei se é possível, mas o tanto que vocês convivem com situações que te levam à tristeza em excesso, abrindo mão do seu prazer. Então é até difícil fazer esse paralelo, né? Porque eu fiquei com a minha mãe, eu vi o tanto que a vida do médico é difícil. E hoje eu até entendo ele mais, porque é muito difícil desligar a chave, né? Eu tô agora aqui, eu vi uma pessoa, né, acabou de ter uma situação, um parecer de câncer, eu vou chegar em casa, vou dar um abraço da minha mulher, oi, vamos agora jantar. Então, assim, realmente é muito difícil. E a mesma coisa no mundo empresarial. É muito difícil você estar no meio de uma negociação e falar, amor, poxa, eu entendo que meu filho saiu, eu não vou poder fazer essa relação, porque no mundo empresarial você é muito orientado a metas, muito orientado a desafios. Então, e a construção disso, ela é longa. Da mesma forma que a trajetória de um médico. O que eu vejo, e que hoje é quase impossível fazer um paralelo, é que desafios empresariais não são medidos por vida. Entendeu? Então esse fator vida eu não consigo dividir com vocês, a não ser que o cara tenha uma grande mineradora, tem risco assim, mas a vida do médico de hospital, intensivista, a vida de vocês que são plantonistas, que já tiveram, é muito difícil, entendeu? Mas realmente, Renato, valeu a pena? A minha mãe, né, a falecida Tereza, falou assim uma vez para mim, ela sempre falava para mim, meu filho, só tem mais 6 bilhões de pessoas no mundo, fica tranquilo. Isso me fortalecia. Porque não é só a gente. Porque muitas vezes a gente tenta se pôr, coitadinho, nossa, eu dediquei minha vida. Imagina nós, que somos 1% da população, que temos oportunidade. A quantidade de gente que passa por tudo que vocês e eu passamos e não tem hoje ainda eletricidade em casa. Uhum. Então, uma das coisas que eu deixei ao longo da minha caminhada é ter pena. Acho que pena é uma fraqueza, eu vejo pelo contrário. Eu acho que, sim, dediquei, abri mão de muita coisa. Em paralelo, tive outras que não compensam. É importante a gente aprender a trajetória. Eu particularmente vejo assim, não tem jeito de eu ver o Cadu de 0 a 4 anos. E não adianta eu falar para o Bernardo, vai cuidar do Gael, porque a gente tem que viver tudo. Porque a vida é isso, a beleza da vida é viver todo dia. Então, faz parte do crescimento, né? Faz parte do crescimento. Eu tô assistindo uma série agora que é Man in the Arena. Tem um amigo nosso, Dudu, falou que estava assistindo. Eu já vinha querendo assistir, mas estava querendo pagar a assinatura. Eu ontem abri mão de pagar a assinatura, um grande conhecimento que eu adquiri. E ele fala o seguinte, o grande desafio da vida é crescer com as situações que a gente tem. E eu, particularmente, né, desde jovem, gosto de aprender muito. Um dos controles que eu estou fazendo hoje é querer nivelar o nível de aprendizado por tanto de resultado e o tempo que você quer com a família. Então, fui lá, vim cá com qual objetivo? É muito difícil julgar. Você jovem médico, você grande empresário, você marido da sua mulher, pai dos seus filhos, faça o que você quer. Se você ficar longe de casa, ficou longe de casa. Seu filho não vai ter trauma por causa disso. Nós somos filhos dos nossos pais e, tá certo? Você fez o melhor que você poderia naquela situação. Então hoje eu vejo que, Renato, você faria diferente? Talvez. Eu tenho como fazer diferente? Não. Então bola pra frente. Amanhã eu quero ter uma vida mais equilibrada. Quero estar ali com o Cadu, mas não quero que o Cadu seja fraco. Ter a ausência também um pouco de algumas benevolências do pai e tal, eu acho também que
ajuda na formação. Claro, com devido rigor, com devido amor. Então, assim, o paralelo para mim é um só. A vida é individual, o bacana da vida é divertir no caminho que você está. Se você está com paixão e o looping ele tá positivo e você está entendendo, continua indo. Só não vai na viagem errada, que a hora que o trem tá ruim, que foi uma vez, Bernardo lembra bem, eu estava indo inaugurar um shopping, eu via Café Garden Shopping, Varginha, eu liguei para ele às 6 horas da inauguração, estava trabalhando ali 10 dias, virando noite. Bernardo, olha, meu braço esquerdo está latejando, eu tô com uma dor muito forte aqui no centro do tórax, mas não é infarto, Bernardo, eu tô achando que é uma crise do pânico. Mas tal. Aí o Bernardo, sempre muito presente na minha vida, fez 3 perguntas, sempre conseguiu acalmar a distância, e eu sempre tive uma resiliência mental muito forte. Eu falei, não, beleza, se eu morrer aqui, eu tô dentro do shopping, tem SAMU, eles me levam. Então, se eu não morrer, eu vou chegar mais onde eu trato. Eu sempre ponderei muito. Eu vivi uma crise do pânico 2 anos sem ver, tá? Aí eu tava com 116 quilos, não tava praticando esporte, tava comendo milkshake do Bob's, que tinha açúcar 50 vezes por dia, alimentação horrível. Eu falei, porra. Aí quando eu conversei com o Bernardo, vim cá, fiz os exames, eu falei, caralho, não, bicho, eu não conseguia andar na esteira 15 minutos naquele teste que faz para ver o coração. Eu falei, caralho, não é assim que a vida tem que seguir. Mas muitas vezes, até essa camisa minha aqui, é até sorte, né? Eu tava ali fora, Nossa. eu vi. O mais difícil é o primeiro passo, é sair da inércia. E muitas vezes a gente não vê a oportunidade de dar o primeiro passo, porque a gente vai gerando entendimentos. O ser humano é do caralho por causa disso, é darwinismo. Você não, eu tô gordo, eu trabalho, não sei o quê. Eu não vou inventar, a gente vai se explicando, eu sou jovem, a minha taxa... Fala, pô, não, mas não é verdade. E aí que eu acho que vem o papel da família, do amigo, que é o que eu tento hoje fazer na vida das pessoas que eu amo. Às vezes, com muito amor, sem julgar, às vezes é difícil, né? Eu não sou Deus para não conseguir julgar, eu não sou acima de ninguém. Fala, pô, bicho, será que... É uma coisa que eu estou exercitando muito hoje. Que como que eu faço a minha mensagem ser recebida, livre de julgamento, e que o outro entenda a mensagem ao ponto igual de tomar uma Carrep. O cara nunca tomou uma Carrep, né? Que hoje é a bebida que a gente fabrica. Carrep é o carro elétrico das bebidas. Se eu te falar tudo que a Carrep faz, você é overpromise. Mas não vou nem falar para vocês não questionarem. Então, assim, este cuidado que hoje eu busco ter e que para mim é ou seja, de o tanto que você dedica da sua vida fora de casa, o tanto que você busca os seus sonhos, desde que você tenha paixão e você definiu alguns parâmetros e você hoje tem liberdade para escolher, porque muitas vezes você não tem, eu acho que você tem que fazer o que está te divertindo, o que naquele momento faz bem, e é o que eu acho. Muito bom. Demais, cara. Isso aí já foi um aprendizado, assim, né? Caralho. HealerCast. Isso aí, realmente, isso aí. Mas é verdade, porque... Você tocou a vinheta e a galera vai achar que tá acabando, né? HealerCast. Adorei, bicho. Assim, Espetacular. E isso é muito legal, isso tudo que você falou, porque você foi falando, cara, e eu fui me enxergando cada vez mais, porque tudo que você falou... eu não sou da área de saúde e tal, não sei o que, você não pode quantificar por vidas, que isso o profissional de saúde vai fazer, mas o que você falou, cara, a carapuça, ela serviu pra mim, assim, enorme, e você sabe disso, né? Você foi um dos que me ajudou a buscar melhorias, né? Então a gente tem que buscar também as pessoas que estão ao nosso entorno, né? Buscar dicas, né? Opiniões, né? Não ficar sofrendo calado, vamos dizer assim. Perfeito. Então a opinião das pessoas, porque quem tá de fora enxerga pontos que tá no seu ponto cego, né? Então eu não tô vendo coisas que você tá vendo em mim, entendeu? Então você me vê com a cara depressivo, eu te vejo obeso, eu te vejo mal-humorado, né? Então isso tudo, então a relação nossa, interpessoal, ela é importante também até para nos trazer melhorias, né? E muita coisa que você foi falando aí, eu acho que veio me trazendo muitas imagens, assim, que você deve ter vivido muita coisa difícil. Muito. Difícil eu não falo também só de, nossa, minha vida é difícil. Muita situação, muito problema, que é um outro paralelo que eu faço com o profissional de saúde. Perfeito. Vivenciar problema. E solucionar problema, eu acho que é a sua característica. Perfeito. Então, assim, eu queria perguntar o seguinte: como ser um solucionador de problemas? Vivenciar tanto problema e conseguir passar por isso. Legal.
calmo, né? Calmo e resiliente, assim, vamos dizer. É a famosa frase do nosso ex-capitão Nascimento, né? Porque agora ele não se orgulha mais, mas o original se orgulha, disciplina e calma diante da pressão, que é o seguinte: os meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos de idade. Eu, aos 6 anos, tinha um apelido no prédio que eu morava de ABA, Associações dos Babacas Anormais, porque eu tinha uma cabeça grande, um dente pontudo, e eu, particularmente, nunca fui um corte de cabelo surfista, aquele Felipe Dilon, pós-surf, entendeu? Eu era, sei lá, filho, coisa horrível. A primeira coisa que eu vejo é a vida que você tem, não imposta por você. Então, por exemplo, quando eu tive oportunidade de me aproximar do Bernardo, o cara era nadador, 7x7 de ombro. O cara era mais forte que o Arnold Schwarzenegger na época que ele estava tomando os anabolizantes. Falei, caramba, hoje eu tenho belíssimos amigos, né? Quando eu não tinha o direito de escolha, que eu não tinha ali o lifestyle que eu, né, gostaria, você é vítima do meio, tá certo? Então, meus pais se separaram. Estava até conversando hoje com meu tio sobre isso. Eu não tinha um quarto, nem tanto na casa do meu pai, nem na casa do meu pai. Na casa do meu pai, eu dormia na sala. Meu pai quebrou, eu tinha ali meus 8 anos. Então, a gente, muito novo, quando você não é o mais bonito, quando você não é o mais inteligente nunca foi minha característica, né? Eu sempre tive... Eu tenho TDAH. E eu fui diagnosticar isso tem 3 anos. E os meus pais, na época, não cuidaram. Então, quase que eu sou um sobrevivente, tá certo? Eu com 9 anos de idade, minha mãe faleceu, hoje está muito claro para mim os valores, mas eu tomei a decisão de sair da casa dela. Eu fui à justiça com meu pai, uns grandes amigos que eu tenho, inspirador. Falei, pai, eu quero morar com você, eu não aguento mais morar com minha mãe. Minha mãe é muito nervosa, ela briga muito. E eu não entendia, né? Hoje eu entendo o motivo, ela tinha uma bipolaridade não tratada. Hoje eu entendo, fui diagnosticar depois de tantos, 20 e tantos anos. Meu pai sempre muito amigo, não vem morar comigo e tal. Fui morar com meu pai com 12 anos. Então nos 9 começou o processo, não esqueço até hoje. Veio um oficial de justiça, bateu na porta da casa dela no dia 20 de dezembro, próximo do Natal. Ela tinha vendido tudo que ela tinha em Belo Horizonte pra gente morar no Espírito Santo. A gente morava num kitnet ali na Lagoas. Eu, ela, meu irmão, uma ajudante, um cachorrinho, 20 metros quadrados. E bate o oficial de justiça e fala, agora o Renato tem a guarda do pai dele. Fui morar na casa do meu pai. E a minha relação com a esposa do meu pai na época, relação ótima. Só que, como toda vida, né, toda família tem problema, não foi muito boa. Eu com 12 anos, meu pai falou assim, meu filho, vamos fazer intercâmbio. Porque você tem uns primos de 17 anos na Nova Zelândia, você vai aproveitar isso como nunca. Minha mãe, quando eu abri mão de morar com ela, achou que eu dei as costas para ela. Minha mãe sempre foi uma pessoa de muito amor, uma pessoa muito simples. E aí a família dela, nesse momento, com muita raiva de mim, eu fui morar com meu pai. Meu pai tinha uma segunda esposa, eu tenho uma irmã de segundo casamento, amo de paixão a Mariana e o André. E a relação não foi a melhor. E meu pai, ganhei a justiça dele, vou mandar ele para morar com a mãe dele? Como? Minha mãe me odiando naquele momento. Aí meu pai surgiu com o intercâmbio. Fala para mim. A primeira frase vem na sua cabeça em inglês. Qualquer uma. Cara. Aí... cara, como é que fala? Cara, é foda. What the fuck, man? Pra mim, na época, era o What's Your Name. Entendi. Caboclo, eu não falava What's Your Name. Eu com 13, 12 anos, eu não falava nada. Eu era o ABA, Associação dos Babacas Anormais, filho. Morando na casa do meu pai. Porque eu com 12 anos, eu falei, eu já aprendi tudo com a minha mãe. Eu quero aprender. E meu pai é trabalhador, eu quero aprender. Só que meu pai trabalhou a vida inteira. Meu pai era o cara que saía de casa 7 horas da manhã, chegava meia-noite. Foram poucos momentos de convívio de família, mas com muita qualidade. Mas então você vai se virando, muito presente nos momentos chaves. Aí fui morar com meu pai. Resumo, fiz 7 vezes a prova de proficiência. Memorizei as respostas, precisava de 60, eu tirei 53, porque a cada prova que o cara corrigiu, eu memorizava mais 10. Cheguei para morar na Nova Zelândia numa família malasiana. Falava um A de inglês, com 13 anos. Chorei 30 dias. Ali formou minha índole. Ali eu vi que... eu ouvi o Hillercast do Bruno Mendonça. Cara fantástico, hein? Cara diferenciado. Um cara que eu aprendi a gostar muito no Hillercast. E eu vejo que é o seguinte... A vida tem que ser equilibrada. Mas a diferença de quem vence para quem perde, ele faz um pouco a mais.
E muitas vezes eu vejo muita gente desistindo da vida. Porra, você vê quantos casos. Pô, o cara não tem renda, filho paraplégico, tem dificuldade de trabalhar. Cara, o cara trabalha, entendeu? Então, ao mesmo tempo, eu vejo pessoas que têm uma boa qualidade de vida, não precisam trabalhar, desiste por qualquer coisa. A diferença de quem vence para quem não vence, quem vence dá sempre o próximo passo. Na merda ou na alegria, ele dá o próximo passo. Porque quando você dá o próximo passo, você abre um horizonte. E aí na Nova Zelândia eu aprendi isso. E a característica de solucionar problemas vem muito de como você enxerga. Problema, como diria o professor Falcone, nada mais é que uma lacuna entre o que você sabe e o que você não sabe, ou seja, uma oportunidade de aprendizado. Sem conhecer a metodologia do professor Falcone, que acredito que formou muito do meu conhecimento através da consultoria que a gente contratou quando eu trabalhava na Tenco. A líder do projeto era a Marina Borges, trabalhou a gente 4 anos. Eu acredito muito que nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. E eu sempre busquei mentores. Quando eu tinha 18 anos, eu queria treinar Muay Thai. Treinei Muay Thai com o Vitor Belfort, o meu grande mestre olímpio. Eu sempre busquei estar com pessoas melhores. Então, todas as minhas jornadas empresariais, se tinha um cara médio, eu vislumbrava quem que era o líder, quem que era o melhor, eu queria estar próximo, eu queria aprender. Em tudo, eu sempre quis estar com o próximo. E poder servir o próximo, né, que era melhor do que eu. Eu nunca fui sanguessuga. Ah, deixa eu aprender. Não, eu ia lá para trabalhar. Então, Nossa. Enquanto o nego trabalhava 6 horas, eu trabalhava 12. Eu estava lá na logística, empilhando caixa, porque eu queria aprender a empilhar a caixa e queria entender como é que o sistema de empilhar a caixa funcionava, porque na hora que eu fosse vender pão de queijo, eu sabia onde que ia dar gargalo. Enquanto hoje eu vejo que muita gente preocupa com o dele. Então, eu sempre quis ter essa visão. Então, as oportunidades que a vida foi me dando de problema, eu ia enxergando e falando assim, eu tenho 2 caminhos. Pessoas que não gostam de mim já estão contra mim. Minha mãe que me ama está contra mim. Meu pai não vai poder me ajudar. Eu tenho um caminho. Vencer. E que você começa a ver, que é engraçado, né? Quando você escuta biografias dos grandes empresários brasileiros, é sempre dar merda pro sucesso. Aí tu fala, nossa, mais um caso. Não é. Eu já li mais de 100 biografias. A realidade é, para vencer, tem que fazer mais. E quem tem menos, tem mais vontade. É difícil você falar assim, pô, todo mundo que busca mais, e independente do degrau que você tá, é porque quer mais. Então, para mim, solucionar problemas é uma forma de levar a vida com mais leveza. Eu até admiro hoje quem reclama das coisas. Reclamar, às vezes, é até gostoso, né? Porque é um momento que eu comecei a aprender ao longo da vida que nem tudo é solucionável. Quando minha mãe estava doente, eu recebi uma ligação. Ela está no ponto de intratabilidade. Eu falei, não, doutora, o que é intratabilidade? Tem coisas na vida que não tem saída. Aí vem a grande pergunta, né? O cara é determinado ou o cara é chato? O cara é determinado ou o cara é cabeça dura? É muito tênue, né? Demais. É tênue. O cara é determinado bom demais. Ah, pô, o cara abriu uma mega empresa. Puta, esse cara é um bosta. Quanto tempo que ele insiste nessa ideia que não vai pra frente? Entendeu? Então, assim, eu comecei a ver que uma frase que meu pai sempre falou pra gente, eu acredito muito que determinação é o caminho da conquista. Entretanto, você abre mão de estar com seu filho. Entretanto, você fica esquizofrênico, você só fala, eu cheguei a um ponto de ir pro restaurante, minha mulher, né, a pessoa que mais contribuiu na minha vida nos últimos 14 anos, 12 anos, é minha família, né, os valores que a gente às vezes não percebe, tá ali do nosso lado, as coisas que a gente mais precisa, a gente menos valoriza. Eu chegava no restaurante, ela estava aqui, eu deixava ela 10 minutos, garçom, quantos funcionários? Quanto fatura? Qual é o prato que mais vende? Ah, entendi. E a sua... Eu tava num loop em que, onde eu tava, eu queria aprender. Eu chegava aqui no estúdio com vocês, eu queria entender quantos clientes eles têm, quanto fatura, como é que faz. Então, assim, de novo, tentar buscar o equilíbrio entre ser um solucionador de problema e o puro solucionador de problema, Irino, ele fica sem sentimentos. E eu acho que é outro extremo também que não vale. Entendeu? Porque tudo é tão pragmático que você fala, porra, é tudo assim? Então o problema é esse, a gente analisou isso, a causa é essa, o plano de ação é esse, vamos executar. Aí eu acho que eu ainda estou, né, buscando esse equilíbrio, eu não estou tão mais 380 volts aqui, mas também ainda não estou no 110 que é o meio de chegar. Eu ainda tenho afinado qual que é a minha missão, é uma característica que eu tenho que melhorar, né? Por mais solucionador de problema que eu seja, e que eu acho que
tudo na vida tem jeito, exceto a morte ainda, né? Nós sabemos que a morte é um ritual que todos nós vamos passar por ela, mas eu falo, né, com todas as pessoas que eu convivo, a única coisa que não tem saída é a morte. Tem saídas caras, tem saídas que não agradam, tem saídas que machucam, mas tudo na vida tem saída. E aí, é um livro que eu recomendo todo mundo ler, que chama Mindset. Eu estou numa fase da vida que eu acho que se a gente melhorar um pouquinho, eu particularmente, o meu mindset em controlar os meus desejos versus o tempo dos meus desejos, seja eles familiares, espirituais, as coisas tendem a acontecer. Eu tenho empresários que eu admiro, grandes amigos meus, que às vezes balanceiam. Porque quando a gente é muito jovem, quer muito e tem que se provar muito, a gente quer tudo muito rápido. E aí você não aproveita. E aí você tem tudo muito rápido. Você tem filho, você tem mulher, você tem bens materiais, você tem viagens, você tem o que você desejar, você tem... Mas, e aí? Foi prazeroso ou não? É uma coisa que a gente não vê muito. Bernardo, você é neurocirurgião? E aí, Gabo? Foi bom? É gostoso? Cara, como é que é? Hoje eu vi que você fez um post de uma marmitinha. Poxa, é gostoso abrir aquela marmitinha? O Steve Jobs criou uma forma de você desembalar o produto que te dá quase um prazer. Aí você fala, pô, será que a gente não valoriza o detalhe? Pô, minha mãe no hospital, de novo, estou muito impactado por ela, vocês desculpa trazer os paralelos, tinha dificuldade de beber água. Quando eu estou no montanhismo, você não come num prato com talher. Você dorme numa barraca. Você faz cocô em pequenos baldes, você não toma banho, você fica fedendo. Você só valoriza muitas coisas básicas quando você é cerceado ou é limitado. Exemplo, quem teve Covid, eu tive Covid, você fica 10 dias em casa, você fica doido para sair de casa. Tá certo? Então, eu acho que o grande ponto, né, e de novo, eu não acreditava nisso, hoje eu venho cada vez mais buscando que o equilíbrio, tá certo? Solucionar problema é muito bom, ver oportunidade em tudo é muito bom, mas uma vez eu fiz um curso de liderança com Ramiro Novak, um dos grandes líderes brasileiros que eu acredito de formação, o que vocês imaginarem, e ele quebra você... A metodologia que ele desenvolve, que é a CLS, em 2 perfis, né? Você tem o Renato que trabalha e você tem o Renato, pessoa, família, né? No mundo empresarial eles falam PJ e física, né? CPF e CNPJ, como se você fosse duas coisas, né? Como se você fosse 2 ativos. E quando você está em casa, o Cadu, meu filho, está montando um Lego. A hora que ele está com dificuldade de pôr a peça, eu não tenho que fazer as perguntas chaves para ele se desenvolver e como montar a peça. Fala, porra, Cadu, é foda, né, bicho? Tomar banho dessa peça. Como é que você acha que tinha que ser essa peça? A minha sogra, Marília, ela tem essa característica. E eu aprendo muito com ela, né? De novo, eu tô precisando dos sentimentos cada vez. Então eu vejo como as pessoas que têm muito sentimento, muito amor, fazem. Às vezes, pô, o Bernardo chega e me encontra, pô, cabeça. Foi duro hoje o trabalho, né? Aí eu busco o meu lado solucionador. Que isso, Bernardo? Pô, você é neurocirurgião, daqui tanto dia vai estar fazendo isso aqui. Não, é foda, né, Bernardo? Não, tem dia que é uma merda, me dá vontade de desistir. E às vezes é muito mais gostoso ouvir isso do que ser pragmático. Eu cheguei num ponto na Tenco, onde eu trabalhava, que eu estava fazendo reunião de gestão sábado, 10 horas da noite. Cara, hoje eu olho que esquizofrênico, que retardado e tal. Hoje, né? Na época eu entendia que era ferramenta e a minha capacidade era o meu melhor que eu queria para o resultado, entendeu? Então muitas vezes eu acho que é muito bom ser solucionador de problema, mas também é muito bom você também entender que não deu. Viver o luto, suportar quem é mais fraco no ambiente. Se eu vou numa escola estadual de um bairro de periferia, eu não devo fazer as mesmas perguntas para os meninos que eu faria de uma escola privada num bairro nobre. Então eu acho que empatia que se fala, né? Não sei se é a palavra empatia, nivelar o interlocutor é muito importante, entendeu? Então muitas vezes, por mais que eu me considere um cara humilde, ser humilde é muito mais do que a gente acha que é ser humilde, entendeu? Então às vezes não ter resposta é muito mais valoroso que você ter resposta para tudo, solucionar tudo para todo mundo. Mas isso fez parte da minha vida e recomendo que seja pelo menos 70% do tempo das pessoas. A diferença dos Estados Unidos, da China para o Brasil é a capacidade de engenheiros que esses países formam versus a renda versus as oportunidades que eles têm. Entretanto, se a gente não tem a renda
E a capacidade de formação, a gente só tem uma outra coisa, na minha visão: vontade de vencer. E a vontade de vencer é pegar problema e o famoso transformar limão em limonada. Eu tenho N exemplos que eu vivi que era um mega problema. Vou dar um exemplo pequeno, mas que para mim me ajudou demais. Quando eu saí da Tenco, eu tinha minha grana de rescisão, eu tinha um pouco do que eu tinha acumulado, mas eu tinha acabado de fazer uma dívida nova, eu tinha acabado de comprar um apartamento, talvez muito maior do que eu tinha capacidade. Tinha algumas previsões de recebimento e eu tinha um sonho, como 90% dos médios ou grandes executivos do Brasil, de fazer o OPM, que é o Honors and President Management em Harvard. Eu tinha 32 anos, eu passei na seleção dentre um grupo, de novo, sempre do meu jeito, dando solução para problemas. E eu fiz um texto, pedi um parecer de um dos sócios nossos, que era de uma empresa norte-americana, porque eu não era nem owner, nem president. Ou seja, eu tinha que ser CEO de uma empresa ou dono de uma empresa acima de um patamar X de milhões de dólares de faturamento. Fui aprovado. Falei, caramba, Jorge Paulo Lema, não, Marcel Teles, Beto Sucupira, vários empresários que eu me admirava, fizeram. Custa $40 mil por ano. Você fica 30 dias, 3 anos. Eu precisava de $120 mil. Aí eu saí da Tenco, tinha um dinheiro guardado. Falei, amor, estamos com esses compromissos, mas é meu sonho. Ela falou, é seu sonho, então vai. Eu falei, mas não sei como é que eu vou pagar ano que vem, mas vai nesse ano. Aí paguei, no dia 28 de fevereiro de 2020. Pau! Dia 7 de março, 8 de março, pandemia. Naquela época era $200 mil. Eu falei, amor, fudeu. O mundo fechou. Meu dinheiro tá em dólar. E eu não tenho como estudar. Aí o Zé, né, meu irmão, amigo, sempre ele falou, puta que pariu, cabeça, vai aonde, Zé? Não vai abrir o mundo, muito fechado. Zé, olha o tanto que eu sou cagado de rinoceronte, filho. Eu paguei o trem em dólar. Os caras querem fazer o curso online. Não dá, Zé, eu esperei a vida inteira. Beleza. Disciplina e calma diante da pressão, tinham outros problemas, nós tínhamos que sobreviver à pandemia. Eu falei, mas eu tenho que buscar esse dinheiro. Rapaz, o serviço de helpdesk de Harvard pro OPM era uma brasileira. 20 anos. Ah, doutor, aí eu trabalhei, eu nem lembro. Me ajuda, pelo amor de Deus, você tá vendo o mundo, como é que tá? E o mundo de head, cara, manda dinheiro, não manda dinheiro, todo mundo achando que ia quebrar, todo mundo parando de pagar a conta, todo mundo ficando dentro de casa. Cara, eu tô falando, voltou $260 mil. Porque o dólar subiu, meu poder de compra diminuiu, mas voltou o dinheiro. Determinado momento, eu tava na Forno de Minas, precisava fazer um laudo para entrar o pão de queijo em Portugal. Cara, eu tava em Belo Horizonte, falando que 3 contêineres de pão de queijo tinham sido parados na alfândega. E o dono da Forno de Minas falou assim, Renato, que dia que nós vamos receber os contêineres que foram? Nossa. Não tinha nem entrado. Nossa. Falei, não, Dom Helder, deixa eu dar um pulinho lá. Tá certo? Quando eu fui lá, cheguei na alfândega, descobri o maior distribuidor de congelados que me aproximou, não só liberei a carga, Como virou cliente? como consegui fazer uma grande venda. Então, assim, eu acho que muitas vezes quando você tem um problema, se você encarar ele e for bicho, tem grandes oportunidades. O ponto é o risco. Cuidado que hoje eu tenho, eu nunca, né, com muito amor à vida, eu nunca tive medo de muita coisa. Vamos para falar, quase medo de nada. Sempre tive medo de espírito, hoje eu não tenho mais medo de espírito. Muito pelo contrário, né? Minha mãe virou um espírito, então eu amo espírito hoje. Não tenho mais o medo, né? Mais novo eu tinha medo escuro. Muito novo mesmo, eu tinha medo de arrumar uma namorada. Arrumar uma mulher bonita, viu, só? Em suma, cheguei ao ponto de entender o seguinte: risco nada mais é que a sua capacidade de acumular conhecimento sobre algo que você já fez e tornar o próximo passo. Ou seja, joguei bola. Cara, fumei a bola, fiz gol. Você fala, bicho, fumei e fiz gol. Você vai pra próxima, fumei e fiz gol. Pô, final, fumei e não fiz gol, perdeu o título. Você fala, puta que pariu. Aí você sentiu. Empresarialmente é a mesma coisa. Pô, investi 1.000, ganhei 2. Pô, investi 2, ganhei 4. Aí você fala, garoto, ganhei força. Investiu 100, perdeu 200. Você, puta que pariu. Então, eu acho que solucionar problemas e coragem está diretamente a sua capacidade de absorver risco e correr o risco certo. Eu, muito novo, pela minha capacidade de raciocínio, de achar que tudo se resolve, gerei muito mais dor de cabeça, que aquilo me dava muito mais carga de trabalho, muito mais tempo fora de casa, porque às vezes eu não fazia o básico. Não tem jeito, não é a hora. Então, a questão de solucionar problema foi meio que a minha vida, em função de que cada um tem a sua, né? Não sou melhor nem pior. E eu encarei ela como oportunidades. E graças a Deus, sou muito satisfeito com a vida que eu tive.
aquela velha história, né? Foi difícil, nossa, né? Mas sou só mais um no meio aí de, como diria minha mãe, 6,4 bilhões de habitantes nesse mundo. Tem um negócio que você falou que eu acho interessante pra caramba, que é essa questão de buscar muito conhecimento e às vezes não colocar em prática, né? Eu acho que a gente tem que saber conciliar isso daí. Perfeito. O Flávio Augusto, ele tem um termo que ele usa que é obesidade cerebral. Não sei se você conhece alguém, se vê em mente alguém, um cara que sabe muito, 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 mas não põe nada em prática e fica aquela pessoa meio vazia, né? Você sente que tá faltando alguma coisa. E fala ali, de tudo. Fala de tudo e não faz porra nenhuma, né? Tem muita gente. Tem muita gente assim, né, cara? Mas não tá errado, tá na fase dele, só não é a fase que eu quero que fique perto de mim. Porque, bicho, cabe a nós escolhermos. É avião Exato. caindo, bicho. Aham. Cara, você não tem jeito de fazer bem se você não estiver bem. Cara, se tem alguém que tá no seu entorno que não te faz bem, cara, você tem 2 caminhos. Você depende dele pra viver, ele é seu chefe no trabalho, caboclo. Enfia o rabo entre as pernas e aguenta. Eu tive muito chefe, filha da puta. E foram os caras que eu mais cresci. Porque a hora que esse cara te testa pra te fuder, você surpreende. Eu acredito muito nisso. Então, até arrepiei. Porque minha vida é assim, quanto mais te testam pra te derrubar, é a hora que você mais tem que dar rosas, que você tem que fazer ser bom. Certeza. Tem um exercício que você nunca mais vai esquecer. Melhorar 1% de força com um copo d'água é fácil. Melhorar 1% na hora que você põe 2 quilos já fica mais difícil. O que é o desafio quando eu tenho 36 anos? Como é que eu melhoro minha capacidade se eu já tenho 36 anos de conhecimento? Por que eu comecei a selecionar o que eu quero aprender? Porque é difícil melhorar na base de 1 ou de 10 ou de 20. Quando eu tinha 18 anos, melhorar 20% era fácil. Porque eu tinha espaço livre. Por mais que minha cabeça seja grande, tinha espaço livre. Hoje, eu busco o quê? Eu quero melhorar 1% todo dia o resto da minha vida. Tá certo? Aí, pra eu melhorar 1% todo dia o resto da minha vida, eu tenho que escolher no que eu melhoro. Cara, Tom Brady, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, fica tranquilo. Não vou ser mais bonito que esses caras, nem que o Bernardo. Você tá pau a pau comigo, filho. Você tá na fila ali dos feios, gente boa. Exatamente. Tô brincando, sorridentes, né? Tô brincando. Simpático, né? Simpático. É diferente daquele colega do Hillercast, Bruno Mendonça, aquele ali é um príncipe brasileiro. Então eu vejo assim, entendeu? Então, assim, hoje eu escolho o que aprender, pro que eu vou usar, pro que eu viver, sem querer ser o dono da razão. Porque muitas vezes a gente se fundamenta e às vezes que eu tinha mais certeza na vida de temas que eu conhecia muito, alguém falava uma coisa absurda. Eu quero do cavalo. Porque não é aquela discussão construtiva, né? Então, de fato, é um ponto a ter atenção. Cara, e um negócio muito doido que você falou também, que meu pai fala muito isso. Acho que eu já te falei, cara. Que não tem jeito. Pra crescer na vida, você tem que fazer um a mais, né? Você falou isso muito bem. Total. E meu pai, ele começou na vida dele como empacotador de supermercado. Um dia eu cheguei pra ele e falei assim, ô pai, cara, e ele saiu dessa empresa como gerente, montando loja, abrindo loja em várias cidades. E eu falei, Qual pai, rede que era? Paz Mendonça na época. Porque se fosse a tua, eu pedi o contato dele. Nós estamos precisando de uma carrepinha aí no supermercado. Mas ele não trabalha mais no supermercado, Tudo não. bem. Tá bom. Mas aí ele, uma vez eu cheguei pra ele e falei, pai, cara, como é que você conseguiu, né? Sair de empacotador, entrou com 14 anos na loja e com 30 anos saiu como gerente pra montar o próprio negócio. Ele falou assim, cara, 2 coisas. A primeira é fome. Cara, quando você tem fome, não fome Perfeito, de comida, vontade. vontade de crescer, não tem jeito, cara. Não tem quem te segure. E o segundo é fazer sempre além do necessário. Ele falava que ele era empacotador e ele chegava no banheiro, o banheiro estava sujo, ele pegava o material e limpava o banheiro. Naturalmente você começa a se destacar. Perfeito. Né? E aí você vai se destacando, as oportunidades vão surgindo. As oportunidades não surgem para quem está preocupado em fazer só a sua obrigação, né? E isso é muito legal, isso que vocês dois falaram, porque traz fazendo o paralelo, né, na área da saúde, traz muito pra gente ali dentro do hospital. Tudo isso que você falou, assim, solucionar problemas, né, essa visão de solucionar o problema, ela é importante pra gente, porque isso que você falou, assim, foi muito legal, entendeu? Me trouxe muito insight, me trouxe muita visão agora que você falou. E essa questão também do fazer o a mais ali, né? Fazer o que Certeza. não é... eu sou designado para fazer só isso, né? Isso é bom, isso serve pro residente que tá ali, que a gente escuta isso do residente. Mas essa não é a minha função. Minha função não é só essa. Mas, Marino, se você me permite, cabe a quem é líder ou tem mais inteligência de entender essa frase. Eu, na semana passada, estava na reunião de trabalho com um grupo de jovens. Na Carrep a gente tem vários estagiários. Aí uma determinada série falou assim, não, essa não é a minha função. Aí eu fiquei olhando, que legal. O estagiário falou que essa não é a função dela.
Cara, se o estagiário me falou que essa não é a função dela, então fodeu. Porque na época eu era estagiário, a minha função, eu trabalhei ali no Centro de Cultura Belo Horizonte, ali na Guji Lima com Bahia, e eu ia trabalhar, né? Antes de trabalhar, eu trabalho no setor de comunicação ali do Centro de Cultura da Guji Lima. O que você faz? Né? Colo cartaz em todos os prédios no entorno do Centro de Cultura, sem demérito ao colar cartaz, mas a gente, quando tá ali colando cartaz, não se sente um cara nobre colando cartaz, muito pelo contrário. Você fala, pô, quero desenvolver a peça, quero fazer o vídeo, o que quer que seja. Aí, o Renato, 420 volts. Entendi. Estagiário agora não tem... não é a função. Entendi. Então, já meti um trem horrível para fazer. Um desafio, coisas que eu já fiz. Aí eu já falo, putz, grilo, eu tenho um desafio legal com essa pessoa. Como que eu vou formar uma pessoa que, nova na vida, já entende que o mundo é segregado? Porque eu venho da seguinte cultura: se eu quero crescer, eu faço a mais. Só que se eu quiser ensinar isso para ela, eu tenho que entender como é que ela absorve a mensagem e como é que eu desenvolvo ela. Então, muitas vezes, eu estive no hospital, não sou médico, minha mãe teve uma úlcera do adenal há 12 anos atrás, meu filho foi internado, então eu entendo bastante sobre processos hospitalares, tá? E me fascina. Eu vejo que tem uma oportunidade assim absurda nesse negócio. É o workflow. Você vai na enfermeira, ela segue o prontuário, muitas vezes escrito à mão. E aí o médico prescreve. Aí, para ela pegar a droga, ela tem que entrar no sistema, fazer uma solicitação e buscar a droga. Essa droga é contada. Ela é contada porque o cara quer ter gestão de despesas. Então, em todos os lugares que eu vivo, eu tendo a entender o sistema. Por que é assim? Normalmente é o caminho do dinheiro. Quem quer ganhar dinheiro? Então, por exemplo, ninguém sai de casa para fazer mal feito. O cara não sai de casa para falar assim, Bernardo, eu não vou... Desculpa, eu não tô falando que é um caso, tá? Falar com o Alan, que é mais novo. Você é um médico renomado. Acabar com a história do Alan. Alan chega para uma colega de trabalho em que ele tem que solicitar um soro. Não, peraí. Não tá prescrito, não tá na hora, Alan. Não vou pegar o soro. Tá bom? Em vez de você julgar, pô, que menina... tem colegas que são muito extremos. Pô, má vontade. Primeira coisa, o que é vontade, o que é má vontade? O que é bom senso, o que é mau senso? Isso é alinhamento de expectativa. Segundo, o que foi combinado com essa pessoa porque ela segue regras. Então, eu tendo a primeira vez que alguém fala isso, a primeira coisa, qual que é o perfil dessa pessoa? Ela é analítica ou ela é relacional? Ela sabe bem o que ela tem que fazer e ela faz por quê? Ela quer crescer, quer ganhar dinheiro ou quer aprender? Você muda a sua forma de trabalhar. Aí você fala, não, que delícia. Não é a função dela. Ela vai estar fazendo e nem vai ver, eu vou lembrar o dia que ela estiver fazendo. Então, quando a gente começa a trazer pra gente o porquê do erro e o porquê do não, a vida muda. Então, por exemplo, minha filha Marina versus meu filho Cadu. Meu filho Cadu, ele respeita regras, extremamente disciplinado, eu conto até 3, ele faz. A minha filha Marina, quanto mais eu conto, mais ela não quer fazer, me testando. Eu tô tendo que ser um pai melhor, porque a Marina é pelo carinho, pela validação. Tá certo? Então, assim, porque às vezes a gente... Claro que tem pessoas que são ruins, mas se está na sua mão a decisão de tirar ela, né, profissionalmente, tira. Porque o ambiente de trabalho muitas vezes dá aquele tititi mimimi. Por quê? É um cara que não lidera o processo, querendo dar ordem para quem não lidera. E ele não alinha com quem lidera o processo a melhoria que ele quer do processo. Então, assim, é simples, mas eu acho difícil muitas vezes você estar lá e não é fácil. É simples, porém não é fácil. Entendeu? Então, eu tento sempre trazer para mim como que eu me faço ser entendido, porque o interlocutor tem uma maturidade diferente e tem um alinhamento diferente. É difícil, é doloroso. Um colega meu um dia comprou um carro. Nossa, rapaz, paguei mais de 100 mil reais nesse carro aqui. Pô, pra mim, né, que vim de um pequeno Palio, que eu tive a oportunidade de ganhar do meu pai, maravilhoso. Hoje o cara fala assim, pô, mas esse carro aqui tem acabamento de plástico. Pô, fica nervoso. Não é possível esse carro aqui. Não sei o quê. Aí, o que é isso, cara? Não, mas você queria acabamento de quê? Como é que chama aquele trem? Aquele seu pijama que você usa? De que é? Cetim, não? Como é que chama? Como é que é? Seda! Você quer seda no seu carro? Não é possível, tudo de plástico. Eu falei, mas todos os carros são de plástico. Então, muitas vezes a gente tá naquela... E, pô, quando você tomou a decisão de comprar o carro, quando você viu o carro, você não viu que era plástico? Não, mas porque eu queria um carro. Mas, peraí, você queria no preço que você pagou?
Ou você queria em outro preço? Porque você pesquisou, né? Porque você foi comprar, a decisão foi sua. Porque muitas vezes a gente reclama, pô, que blusa horrível. Pô, mas quem comprou a blusa? Entendeu? Então, muitas vezes a gente fica ali ácido, né? Eu trazendo para minha realidade ali, num colega de trabalho, falou assim, não vou, não é minha função. Eu falei, opa, então tem que alinhar na contratação de estagiários, que estagiário pode fazer disso a isso, tá certo? Porque senão, você fica, não é função, aí começa o looping destrutivo, né? Começa a ordem, começa a briga, é briga de poder. É difícil, mas é uma coisa que eu vejo aí que é um pouco de como a gente poder ser melhor. E, de novo, Arino, os médicos, muitas vezes, buscam poucos métodos, eu acho. Né? Vocês têm que capacitar tanto tecnicamente que, às vezes, eu acho que foge um pouco de metodologia de resultado, metodologia relacional, que é o que vocês estão buscando trazer aqui no HealerCast para todos os ouvintes, que é mostrar que não só o trabalho, mas a vida tem outras coisas. Entendeu? Então, buscar essas referências, estar com a cabeça aberta para dar o primeiro passo e pessoas que te inspiram. Eu acho que hoje a internet permite isso. Certeza, Renato. Você falou um negócio aí que, assim, isso de você enxergar o ponto de vista do outro, né? A gente chama isso muito, a gente usa muito o termo da empatia, mas nada mais é do que um pouco de estudo da antropologia, né? Você entender o padrão do comportamento do homem das diversas formas e acaba que existem alguns padrões que se repetem, né? Você citou algumas formas de analisar esses padrões. E, cara, é impressionante como quando você começa a estudar isso, você começa a entender muito mais o outro, respeitar mais o outro e fazer exatamente essa análise antes de tomar uma resposta àquela pessoa, cara. Eu passei a estudar um pouco mais sobre isso. É impressionante como que você começa a aceitar muito... Mas tem que tomar um grande cuidado. Você é jovem, eu também sou jovem, que você começa a manipular o sistema. Sim. É igual quando eu comecei no Muay Thai. Você fica bom... Você sabe que a hora que você vai dar jab direto, o cara vai fechar a guarda e fechar o olho, senta com a canelada. Porque como você está estudando e tem uma capacidade melhor, teve um determinado momento na minha vida que eu falava A para esse caboclo, porque eu sabia que ele ia falar B e eu ia ter A. Então, assim, um cuidado muito grande que passa... deixar de ser entendido a manipular o sistema. Sim. Tem gente que faz manipular, como esses grandes vaidosos de mídias sociais, às vezes, que se dizem, e tem o pior, que é o que te opera sem você ver. Que é o termo que no mercado você usa, que é operar. Então, assim, só tomar esse cuidado, estudar para o bem. Lógico. Questão, daqui a pouco você está aqui... aplicar isso para evitar conflitos, né? Eu falo que para crescer. Exatamente, para crescer. Para o bem de todo mundo. É relativamente comum a gente entrar em conflitos por conta da forma da gente pensar diferente, né? Na nossa área. Sim. Então, quando você naturalmente entende a linha de pensamento do outro, você passa a respeitar mais e conseguir chegar num ponto em comum. Mas me fala, o que você pensa diferente da área? Como assim? Conforme você falou que você pensa, nós pensamos diferente. Não, por exemplo, é muito comum... Entre nós. É muito comum as divergências... É muito comum as divergências entre os profissionais por conta de linhas de pensamento diferentes. Entendeu? Então, naturalmente, quando você começa a respeitar a linha de pensamento do outro, entender por que o outro pensa dessa forma, esses conflitos tendem a acontecer menos frequente, entendeu? Depois estuda sobre desconstrução. Porque só pensa diferente quando as opiniões são diferentes. Quem sabe o que ele pensa, somado ao que você pensa, não pode ser algo melhor, aí tem alinhamento de expectativa. E o como falar com ele do alinhamento para onde você quer e ele quer é diferente. Vou te dar um exemplo. Eu acho que a vida é orientada a sonhos e paixão. Eu quero ter uma família feliz, meu filho estudando em faculdade internacional, eu ter uma segurança financeira e estar bem de saúde. Até quando e por quê? Amor, é isso que você quer? Ah, não. Eu quero ter uma casa, família feliz. O filho estudar fora eu não quero. Ah, não. Então como é que vira o nosso alinhamento, o filho estudar fora? Porque às vezes a gente está fazendo algo que a gente acha que é bom, mas o alinhamento lá na frente não é. São médicos. Então eu acho que quem se propõe a evoluir, que é o que a Carrep vem buscando fazer, tem que entender um pouco como que o que tem até hoje funciona. Não, show de bola. Renato, nós estamos chegando nos finalmente aí. Eu queria que antes da gente finalizar, você passasse uma mensagem final ao público. Você já deu várias, né? Acho que você falou aqui muita coisa. Você falou de liderança, né? Solucionar problemas, relação interpessoal, né? Visão de mundo,
bem-estar, muita coisa, né? Você falou aqui. Esporte, qualidade de vida. Acho que sim, foi bem amplo, foi muita coisa que a gente tem empregado, inclusive, né? Então, acho que assim, veio muito alinhado ao nosso pensamento. Foi um dos motivos que eu também quis que você participasse, mas eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para quem está escutando. Primeiro, muito obrigado. Tá? Eu não sou um cara muito de câmera. Eu sempre busco aprender muito. Mas eu até brinco com meus amigos, eu tenho um Instagram que cada dia tem menos pessoas, né? Não porque eu não gosto das pessoas, mas porque eu hoje tento ter um rol de pessoas no meu entorno que me fazem bem. Se esse cara tá aqui, não quero, vou tirar ele como seguidor. Então, muito obrigado. É um objetivo que eu tenho impactar a vida das pessoas, mas eu acho que quem se propõe a fazer isso é muito corajoso, porque você expõe sua vida. Eu acho que a vida tem que ser liderança pelo exemplo. Nem tudo que eu falo, da forma que eu falo, eu ainda vivo, então eu tenho que estar preparado, né? Às vezes eu quero ter mais disciplina e calma diante da pressão, e às vezes não é da forma. Então, assim, não estou no momento. Então, muito obrigado pelo convite. Agradeço muito a todos os médicos, né? Principalmente no período do Covid, que estiveram à frente aí, vocês representam a classe. A grande mensagem que eu tenho, e eu não vou saber falar ele na forma que eu gostaria, mas é o poema de Guimarães Rosa. Eu tive um episódio, talvez uma das pessoas que eu mais desafiei nos meus últimos 20 anos. O nome dele é Vitor, ele era estagiário na Carrep. A gente estava numa reunião de vendas no dia 25 de dezembro de 2020 e ele estava com a voz trêmula, olhando assim no horizonte, era ali no Vila da Serra, e estava o Biocor. E aí eu citei aquele poema do Guimarães Rosa, né? A vida esquenta, esfria, não sei se vocês conhecem, que a vida que é de você é coragem. Tá certo? E aí ele falou, olha, Renato, você não citou a parte. Aí ele falou, eu falei, como é que sabe essa parte? Meu pai amava Guimarães Rosa e ele morreu no Biocor aqui há tantos anos. Eu tinha muito medo de vir aqui, estou muito feliz dessa conexão que nós temos. Então, gente, o poema não é assim, mas o Guimarães Rosa fala de uma forma que a vida esquenta, esfria, você fica alegre, fica triste, que você consegue, não consegue. Mas no final do dia, a vida quer coragem, que você vá lá e faça o que te faz feliz. Tá certo? Balancear o que o outro acha de você para o que você acha de você e faça o que te faz feliz, respeitando o outro, sonhando grande, com coragem. Muitas vezes está aqui no HealerCast com vocês, quando você fala que você pensa diferente, pode impactar pessoas. Mas não preocupa com o julgamento. Preocupa com o que você sonha, o que você está fazendo. De novo, ninguém agrada a todo mundo. Então, muito obrigado, um beijo no coração. E quem puder beber uma Carrep com muita coragem, eu agradeço. Valeu, muito obrigado, Renato. Obrigado, senhores. Então, nesse episódio aqui, regado a Carrep Kombucha, nós vamos finalizando, né? Renato tá lá no @Renato Gribel. Eu tô no @dr.bernardoaramune, o Alan no @dr.alanfrança. E o nosso Instagram é @healer.cast. Estamos também no YouTube. Siga nossas redes aí. Nos apoie, divulgue o nosso conteúdo, que a gente ainda vai trazer mais pessoas bacanas com muita mensagem legal, como a do Renato hoje. Bernardo, se você me permite, HealerCast, para você que busca cura muito além dos hospitais. É isso. Um grande abraço. Valeu, Renato. E até mais.